Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Verdade. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос é enviado. Антибарат. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o quarto domingo depois da Páscoa e é chamado domingo do paralítico da fonte de Siloé. Estamos ainda, queridos irmãos e irmãs, então no tempo da festa da Páscoa e tal e qual como tivemos uma grande quaresma de 40 dias, também depois da ressurreição teremos esses próprios 40 dias de festa da ressurreição de Cristo, nosso Mestre Divino, que foi o tempo que Ele também andou na terra, se mostrando a seus discípulos, se mostrando a todos aqueles que o seguiram e que acreditam nele. Tomé foi então o primeiro domingo depois da Páscoa, onde que vimos que a dúvida, a bem-aventurada dúvida de Tomé, que quis então tocar e tirar essa dúvida a ele e a nós todos. Cristo disse: Tomé, anda, toca nas minhas mãos e no meu lado, e não sejas incrédulo, mas homem de fé. Bem-aventurados aqueles que não viram e mesmo assim acreditam. Aqui, queridos irmãos e irmãs, Tomé teve essa bem-aventurada prova. E nós também. Então nós somos aqueles, supostamente, com fé, em que não acreditam, porque não veem, ou somos mais bem-aventurados, porque acreditamos não vendo. Em qual lado estamos, queridos irmãos e irmãs? E hoje há dois apontamentos do Santo Evangelho em que teremos que tomar atenção, porque relata então um paralítico que há 38 anos estava doente. Ele estava então perto daquela fonte e ele sabia que de tempos em tempos o anjo vinha e o primeiro que se jogasse a água ficava curado de qualquer doença que tivesse. O primeiro ponto a referir, queridos irmãos e irmãs, é que o pecado está interligado com a doença. E essa doença pode ser física ou também espiritual. Então, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes Cristo, curando paralíticos, cegos, leprosos, primeiramente dizia: os teus pecados estão perdoados. E depois é que dizia: vê. E depois é que dizia: levanta-te e anda. Então, queridos irmãos e irmãs, para nós ficarmos então saudáveis no nosso corpo material, primeiramente temos que nos curar na nossa outra natureza espiritual que carregamos também. Nós não somos só carne e ossos que andamos por aqui, que nascemos, comemos, dormimos, trabalhamos e depois morremos e acabou. Nós, ao contrário dos anjos, fomos criados com uma natureza material e com a natureza espiritual. Muitas vezes fazemos dietas, muitas vezes cuidamos da nossa saúde e às vezes cuidamos demais. Mas esquecemos muitas vezes então de cuidar do nosso espírito e da nossa alma, esse que vive e viverá eternamente. O doente que estava ao pé da fonte não tinha ninguém que o levasse até à fonte e o jogasse na água para ficar curado. Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira situação em termos atenção é que o homem estava assim há 38 anos. E vejamos, queridos irmãos e irmãs, a fé que ele teve, que nunca duvidou e mesmo pedindo a Deus a cura, ele esteve 38 anos doente, à espera que tivesse essa oportunidade
de se dirigir à fonte, de se molhar e ficar curado. Então, queridos irmãos e irmãs, este paralítico da fonte de Siloé é um exemplo para nós de determinação, de fé. Nós muitas vezes em nossas orações pedimos a cura das nossas doenças, a cura das doenças dos nossos parentes, dos nossos amigos. Nas nossas orações nós pedimos e pedimos. Mas a primeira coisa que nós teremos que pedir nas nossas orações não é milagres, não é curas, não é nada mais do que o nosso próprio arrependimento. O nosso próprio arrependimento é que temos que pedir a Deus nas nossas orações. Das nossas doenças físicas, se somos cegos, temos problemas nos rins, se temos problemas no estômago, no intestino, se temos cancro, se não temos, salva bom. Glória a Deus. Porque essa doença vai-me servir para me santificar, para olhar para mim próprio, para ver finalmente um pouco dentro de mim e não tanto nas preocupações do dia a dia que nós temos, das nossas tarefas e obrigações que todos temos e que teremos que ter, mas não colocando isso à frente daquilo que é o objetivo da nossa vida, que é a aquisição do Espírito Santo, que é o arrependimento. É para isso que vivemos, para nos arrepender. E esse arrependimento, queridos irmãos e irmãs, tem que se tornar genuíno. Não um arrependimento abstrato. Não uma coisa que a gente diz de boca para fora e dizer eu te perdoo, mas no coração ainda está aquele rancor, ainda está aquela sombra, aquela parede que não nos deixa ver Deus. Então nenhum daqueles homens que estavam na fonte de Siloé olhou com amor e com misericórdia para aquele doente que há 38 anos estava ali com fé e com determinação não saiu e pedia a Deus e pedia e teve. Assim somos nós, queridos irmãos e irmãs, nas nossas orações. Não percamos a fé, não duvidemos da providência de Deus. Lutemos, queridos irmãos e irmãs, lutemos e cuidado então com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo, olhando para o nosso próximo com amor, com perdão e com misericórdia, perguntando se precisa de algo. Não basta sermos chamados de cristãos. O apóstolo diz que uma fé sem obras é uma fé morta. De que adianta nós dizermos que somos cristãos se não agirmos como Cristo agiu? Que tipo de discípulos nós somos? Só da boca para fora? Ou exercemos esse nome de cristãos junto de cada próximo? Sem fazer diferença. Podia perfeitamente alguns daqueles que estavam a agarrar no paralítico e colocá-lo na água para ficar curado. Mas Deus ouviu as suas orações, chegou-se ao pé dele e disse assim: queres ficar curado? E Cristo não pergunta só ao paralítico, pergunta a nós. Cristo bate à porta e pergunta. E Cristo nos faz essa pergunta, mas nós estamos tão distraídos no nosso dia a dia que nós não ouvimos. E Deus se ouve, queridos irmãos e irmãs, é no silêncio. Deus se ouve no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, na nossa meditação, na nossa mentalidade, nas nossas orações. Ouvimos Deus a bater à porta. Então, Cristo também nos pergunta a nós se nós também queremos ficar curados. Mas o milagre que Cristo fez com o paralítico
é demonstração da fé e do trabalho que esse paralítico teve para a sua própria cura. Foi oração, foi fé e foi determinação. É a única coisa que nos separa da santidade e para o qual fomos convidados a viver. Deus convida-nos, não nos obriga. Deus convida nós, então, a ser imitadores dele. O próprio Cristo disse: sede santos como o meu Pai é santo. E não é impossível. E vemos, queridos irmãos e irmãs, nos santos e santas e mártires da Santa Igreja, morreram em vão, com as cabeças cortadas, inventaram tudo isto. Pilatos disse que tudo isso ia ser esquecido em menos de uma semana. Queridos irmãos e irmãs, passaram 2000 anos. E o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. A Igreja foi então atacada e o inimigo da raça humana a tentou destruir exteriormente, tentou destruí-la também por dentro, mas não tem hipótese, queridos irmãos e irmãs, porque o Deus homem, tomando então a nossa natureza humana, nos dá essa possibilidade de nós nos tornarmos Deus, como Ele próprio é Deus, não por essência, mas por adoção, por imitação. Cristo nos pergunta a nós, também, como perguntou ao paralítico, se a gente quer ficar curados, não esperemos, queridos irmãos e irmãs, um milagre repentino aos nossos pedidos, nem quando nós estamos doentes peçamos então a cura do nosso corpo e da nossa alma e não recebemos resposta, porque não é no nosso tempo. Podemos, queridos irmãos e irmãs, tirar o cavalinho da chuva, porque não é, e Deus não nos vai responder, nem nos vai curar, nem vai fazer seja o que for, quando nós queremos. É quando Ele próprio quer, é no tempo de Deus. E para Deus um dia são 1000 anos. Bom, exige então da nossa parte um trabalho. E, queridos irmãos e irmãs, a graça do Espírito Santo não age por magia. Exige um trabalho da nossa parte, um trabalho de oração, um trabalho de correção da nossa vida, dos nossos erros, dessas paredes invisíveis que nos separam de Deus, que nos afastam de Deus. E o objetivo da nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é tirar essas paredes, tirar essas sombras da vocação que temos para a vida eterna. Por isso, queridos irmãos e irmãs, respondemos a Cristo como ao paralítico do tanque de Siloé, dizendo: Senhor, sim, eu quero ficar curado. Possamos nós, com oração, com fé, com amor e com perdão, modificar e corrigir a nossa vida, para que com Cristo possamos nos alegrar com a sua ressurreição por toda a eternidade. Glória a Ele para todo o sempre. Amém. Cristo vos trece. Cristo é enviado. Cristo ressuscitou. Ligados por almas do nosso Espírito. Amém. Senhor, por ter Deus nosso Pai, nós suplicamos,